Ninguém conseguia traduzir o documento de milhas, até que a faxineira leu perfeitamente. Roberto Almeida caminhava de um lado para o outro no luxuoso escritório da Almeida em Associados em São Paulo, com as mãos tremendo e o suor escorrendo pela testa. A empresa que seu pai havia construído estava a uma semana da falência completa, e todos os especialistas contratados haviam falhado miseravelmente. Foi quando ele segurou novamente o documento amarelado que havia encontrado no cofre secreto de seu falecido pai. O papel estava escrito em uma língua que ninguém conseguia decifrar, mas, segundo as anotações deixadas pelo fundador, era a chave para acessar uma conta bancária na Suíça com milhões de reais. Dinheiro suficiente para salvar não apenas a empresa, mas os empregos de mais de 500 famílias. Vanessa Santos passava o pano úmido pela mesa de reuniões quando ouviu os gritos desesperados vindo do escritório principal. Há 15 anos ela limpava aqueles corredores silenciosamente, vendo executivos irem e virem, mas nunca havia presenciado tamanha agonia na voz do presidente. A porta se abriu bruscamente e Roberto saiu cambaleando, seguido por sua filha Fernanda, uma mulher de 30 anos que sempre tratara Vanessa como se ela fosse invisível. Nos braços dele, o documento que havia se tornado a obsessão de toda a empresa. Pai, você precisa aceitar a realidade. Nenhum linguista do país conseguiu traduzir isso, disse Fernanda, ajustando o blazer preto que usava. Talvez seja apenas um papel sem valor. Não! Roberto gritou, fazendo Vanessa parar de limpar. Meu pai não guardaria algo inútil no cofre mais seguro do escritório. Este documento é nossa salvação. Vanessa observou discretamente enquanto eles discutiam. Seus olhos se fixaram nas palavras estranhas escritas no papel amarelado. Seu coração disparou quando reconheceu alguns símbolos. Era impossível, não podia ser aquela língua. Senhor Roberto, ela sussurrou aproximando-se timidamente. O que foi, Vanessa? Não pode ver que estamos numa reunião importante? Fernanda rebateu com impaciência. Desculpe incomodar, mas posso dar uma olhada nesse papel? Roberto e Fernanda se entreolharam surpresos. Era a primeira vez em 15 anos que ouviam Vanessa falar algo além de bom dia ou com licença. Vanessa, este documento contém informações extremamente confidenciais. Roberto explicou, tentando ser gentil apesar do desespero. Eu entendo, senhor, mas eu acho que posso ajudar. Fernanda soltou uma risada amarga. Pai, não podemos perder tempo com isso. Ela mal terminou o ensino fundamental. Vanessa baixou os olhos, sentindo o rosto queimar de vergonha. Mas Roberto, num impulso de desespero, estendeu o documento para ela. O que você acha que consegue fazer? Com mãos trêmulas, Vanessa segurou o papel e examinou as primeiras linhas. Sua respiração ficou pesada e ela precisou se apoiar na mesa. Isto aqui, começou ela lendo em voz baixa. O Kuze Utoleimali Kufuneka. Parou abruptamente, cobrindo a boca. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. Roberto e Fernanda a encaravam como se ela tivesse acabado de falar uma língua de outro planeta. Como você sabe ler isso? Roberto perguntou, a voz saindo como um sussurro. Vanessa entregou o papel de volta, as mãos tremendo violentamente. Não posso. Desculpe, não posso fazer isso. Espera. Fernanda segurou o braço dela. Você realmente consegue traduzir? Minha avó me ensinou quando eu era pequena, Vanessa admitiu, evitando os olhos deles. É Zulu, um dialeto muito antigo que minha família conhecia. Mas eu prometi que nunca mais usaria essa língua. Roberto se ajoelhou na frente dela, seus olhos enchendo de lágrimas. Vanessa, por favor, 500 famílias vão perder seus empregos. Você é a nossa única esperança. Por que você prometeu não usar mais? A Fernanda perguntou, sua arrogância habitual substituída por curiosidade genuína. Vanessa hesitou, lembrando-se de promessas feitas há décadas. Minha avó me fez jurar no leito de hospital que eu esqueceria tudo sobre nossa origem. Ela disse que seria mais seguro para mim viver como brasileira comum do que carregar o peso da nossa história. Que história? Roberto insistiu. Não posso falar sobre isso. Desculpe, senhor Roberto.
mas não posso quebrar uma promessa feita para uma pessoa que já partiu. Fernanda, que sempre havia ignorado Vanessa, pela primeira vez realmente a olhou nos olhos. E se você traduzisse apenas uma página por dia, para não sobrecarregar sua consciência? Vanessa sentiu o peso da responsabilidade. Conhecia todos os funcionários da empresa, via suas famílias nas festas de fim de ano. Também conhecia o desespero, pois havia passado fome muitas vezes na vida. Posso tentar, disse finalmente, mas com condições. Roberto assentiu desesperadamente. Qualquer coisa. Primeiro, ninguém além de vocês dois pode saber que eu entendo essa língua. Segundo, se em algum momento eu sentir que preciso parar, vocês respeitam minha decisão. Combinado. Roberto disse sem hesitar. Vanessa pegou o documento novamente e leu a primeira página em silêncio. Seu rosto empalideceu gradualmente, conforme avançava nas linhas. O que diz? Fernanda perguntou ansiosa. É uma carta, de um homem chamado Mandla Nkomo, para seu sócio brasileiro. Ele fala sobre uma conta bancária criada para proteger os recursos da parceria comercial deles. Roberto quase desmaiou de alívio. Mandla Nkomo era o sócio africano do meu pai. Ninguém nunca soube o nome completo dele. O senhor sabia que seu pai teve um sócio africano? Vanessa perguntou surpresa. Vagamente. Meu pai sempre foi muito reservado sobre os primeiros anos da empresa. Dizia que alguns segredos eram melhor guardados. Vanessa continuou lendo e sua expressão mudou drasticamente. Há algo estranho aqui. Este Mandla escreve que está mandando esta carta porque teme que algo aconteça com ele. Como assim? Fernanda se aproximou. Ele diz que descobriu que seu sócio brasileiro estava fazendo negócios escusos às suas costas e que se algo acontecesse com ele, esta carta seria a prova da verdade. O escritório ficou em silêncio mortal. Roberto afrouxou a gravata, sentindo o peso da revelação. Que tipo de negócios escusos? Não consigo ler toda a página hoje. Preciso de tempo para processar isso. Prometi traduzir uma página por dia, lembra? Naquela noite, Vanessa mal conseguiu dormir em sua casa simples no bairro de Cidade Tiradentes. Suas 3 netas, que ela criava sozinha desde que a filha havia partido em um acidente, perceberam sua agitação. Vovó, a senhora tá bem? Perguntou Maria Eduarda, de 16 anos, a mais velha das 3. Estou sim, minha filha. Só um dia difícil no trabalho. A senhora nunca fala sobre o trabalho, observou Letícia, de 14 anos. E nunca falou nada sobre a avó dela também, acrescentou a caçula, Ana Carolina, de 12 anos. Por que a senhora esconde essas coisas da gente? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Vanessa olhou para as 3 meninas, que eram sua razão de viver. Algumas histórias são muito dolorosas para contar, meninas, mas a dor diminui quando a gente divide com quem ama, disse Maria Eduarda, com a sabedoria que às vezes surpreendia Vanessa. No dia seguinte, Roberto esperava ansiosamente na sala de reuniões. Fernanda havia chegado mais cedo, com olheiras profundas que revelavam uma noite insone. Quando Vanessa entrou com seu uniforme verde impecável, os dois se levantaram como se ela fosse uma executiva importante. Conseguiu pensar na tradução? Roberto perguntou delicadamente. Consegui, Vanessa respondeu, tirando uma folha de papel do bolso. Mas antes de continuar, preciso saber uma coisa. O senhor sabia que seu pai se chamava Antônio Almeida Santos, não Antônio Almeida, como todos conheciam? Roberto pareceu confuso. Como você sabe disso? Porque está escrito aqui. Mandla Nkomo se refere ao sócio dele como Antônio Santos. E há mais. Ele escreve que Antônio Santos lhe prometeu que dividiriam igualmente todos os lucros da empresa para sempre. Isso é impossível, Fernanda interrompeu. Meu avô sempre foi o único dono. Vanessa entregou a tradução escrita à mão. Leiam vocês mesmos. Roberto leu em silêncio, sua expressão mudando de esperança para horror. Isso aqui acusa meu pai de ter roubado a parte que pertencia ao sócio africano. E há mais.
Vanessa continuou, a voz ficando mais grave. Mandla escreve que tem provas de que Antônio falsificou documentos para se tornar o único proprietário legal da empresa. Fernanda arranhou as próprias mãos nervosamente. Você tem certeza da tradução? Tenho certeza. Vanessa confirmou, mas seu tom era hesitante. Roberto percebeu a hesitação. Há algo que você não está nos contando? Vanessa respirou fundo. Há nomes mencionados neste documento que eu reconheço. Como assim reconhece? Fernanda pressionou. Mandlan Como escreve sobre sua família. Ele menciona uma filha chamada Nomsa e uma neta chamada Cisane. Esses nomes fazem parte da minha família. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Roberto e Fernanda processavam a informação com dificuldade. Você está sugerindo que... Roberto começou. Eu não estou sugerindo nada. Vanessa o cortou. Só estou dizendo que reconheço os nomes. Pode ser coincidência, mas no fundo, todos sabiam que não era coincidência. Dr. Miguel Cardoso, advogado da empresa há 20 anos, observava discretamente do corredor. Havia notado a movimentação estranha e decidiu investigar. Quando viu Vanessa com o documento sagrado da empresa, todas as suas suspeitas se confirmaram. Naquela tarde, enquanto Vanessa limpava os outros andares, Miguel vasculhava os arquivos pessoais dela nos recursos humanos. Descobriu que ela havia sido contratada 15 anos atrás, por recomendação pessoal de Antônio Almeida, pouco antes de ele falecer. Isso não era coincidência. No terceiro dia, Vanessa chegou ao escritório e encontrou Roberto desmaiado na poltrona. Fernanda estava ao telefone com o médico da empresa. O que aconteceu? Vanessa perguntou, largando os materiais de limpeza. Ele não dormiu há 3 noites. A pressão está muito alta, Fernanda explicou, desligando o telefone. Dr. Paulo está vindo para examiná-lo. Vanessa se aproximou de Roberto e segurou sua mão. Senhor Roberto, o senhor precisa se cuidar. Sua família precisa do senhor. Minha família, ele murmurou, abrindo os olhos. Vanessa, preciso saber a verdade sobre meu pai, mesmo que seja dolorosa. Doutor, Paulo Henrique chegou 15 minutos depois. Um homem de 50 anos que atendia a empresa há uma década. Após examinar Roberto, puxou Fernanda e Vanessa para o lado. A pressão dele está perigosamente alta. Qualquer estresse adicional pode causar problemas graves. Ele precisa de repouso absoluto. Doutor, isso é impossível agora. Fernanda explicou a situação do documento. Dr. Paulo olhou para Vanessa com curiosidade. Senhora Vanessa, o senhor Roberto me contou que a senhora está ajudando com uma tradução importante. Como se sente em relação a essa responsabilidade? Me sinto dividida, doutor, Vanessa admitiu. Quero ajudar, mas tenho medo de que a verdade faça mais mal do que bem. Às vezes a verdade machuca no começo, mas cura depois. Dr. Paulo refletiu. O que seu coração diz? Vanessa olhou para Roberto, que dormia inquieto na poltrona. Meu coração diz para continuar, mas minha cabeça tem medo. Fernanda, pela primeira vez em anos, sentiu empatia genuína por alguém. Vanessa, eu nunca te tratei bem. Sempre pensei que pessoas como você não tinham muito a oferecer. Estava completamente errada. Pessoas como eu? Vanessa perguntou sem hostilidade, apenas curiosidade. Pessoas simples. Mas você não é simples, é? Você sabe línguas que nem professores universitários conhecem. Tem uma sabedoria que eu nunca reconheci. Vanessa sorriu tristemente. Minha avó sempre dizia que o conhecimento é como água. Pode estar no copo de cristal mais caro ou na caneca de alumínio mais humilde, mas continua sendo água. Naquele momento, Roberto acordou e os ouviu conversando. Vanessa, tome uma decisão. Vou respeitar qualquer escolha sua, mas preciso saber se posso ter esperança ou se devo me preparar para o pior. Vou continuar traduzindo, ela decidiu, mas preciso contar para vocês de onde vem meu conhecimento dessa língua. Sentaram-se em volta da mesa de reuniões e Vanessa começou sua história. Minha avó Conceição veio para o Brasil em 1960. Ela era filha de um homem importante em uma comunidade Zulu na África do Sul. Meu bisavô, segundo ela contava, trabalhava como intérprete e mediador em negócios entre estrangeiros e locais. Continue,
Fernanda encorajou. Em 1962, minha avó recebeu uma carta dizendo que meu bisavô havia desaparecido misteriosamente. A última pessoa que o viu estava negociando com um empresário brasileiro sobre extração mineral. Roberto engoliu seco. Que ano você disse? 1962. Por quê? Esse foi o ano que meu pai fundou a empresa. Roberto respondeu, a voz quase inaudível. Vanessa continuou, sentindo o peso da revelação. Minha avó sempre suspeitou que algo terrível havia acontecido. Ela me ensinou a língua ancestral, mas me fez prometer que nunca a usaria porque dizia que nossa família havia sido amaldiçoada por essa língua. Amaldiçoada como? Fernanda perguntou. Ela acreditava que falar Zulu traria de volta as dores do passado. Por isso vim para São Paulo quando era jovem, para começar uma vida nova, longe de qualquer ligação com a África. Dr. Paulo, que havia permanecido calado, se pronunciou. Vanessa, você acredita em maldições? Não, doutor, mas acredito em responsabilidades e sinto que tenho a responsabilidade de descobrir a verdade, mesmo que doa. Roberto pegou o documento de volta. Então vamos descobrir juntos. Mas quero que saiba, se sua família foi prejudicada pela minha, eu vou corrigir essa injustiça. Como? Vanessa perguntou. Ainda não sei, mas um homem honrado não pode construir sua riqueza sobre o sofrimento de outros. Durante os dias seguintes, Vanessa traduziu página por página, revelando uma história cada vez mais complexa. Mandla Nkomo havia sido enganado por Antônio Santos, que registrou a empresa apenas em seu nome, após prometer parceria igual. O documento revelava também que Mandla havia enviado uma segunda carta, escondida em um local específico em Soweto, na África do Sul. Essa segunda carta continha as provas definitivas da parceria e instruções sobre como acessar a conta bancária conjunta. Precisamos ir para a África do Sul, Roberto declarou após ler a quinta tradução. Pai, isso é loucura, Fernanda protestou. A senhora Vanessa nem passaporte tem. Tenho sim, Vanessa corrigiu. Nunca usei, mas tenho. Sempre sonhei em voltar para conhecer a terra dos meus ancestrais. Dr. Paulo, que havia se tornado frequente no escritório para monitorar a saúde de Roberto, interveio. Senhor Roberto, sua pressão ainda está instável. Uma viagem internacional pode ser perigosa. E ficar aqui vendo a empresa falir é seguro? Roberto rebateu. Deixa eu ir sozinha, Vanessa sugeriu. Eu falo a língua, conheço a cultura. Posso encontrar a segunda carta. De jeito nenhum, Fernanda disse firmemente. Você não vai sozinha para um país que não conhece. Vanessa ficou surpresa com a preocupação genuína na voz de Fernanda. Por quê? Porque você se tornou importante para nós. Para mim, Fernanda admitiu corando. Eu nunca pedi desculpas pelo modo como te tratei todos esses anos. Você sempre foi invisível para mim, e isso me envergonha. Não precisa pedir desculpas. Você estava só fazendo o que achava certo na sua posição. Não, estava sendo arrogante e preconceituosa. Minha mãe, antes de partir, sempre dizia que a pessoa mais sábia numa sala pode estar limpando o chão enquanto a mais ignorante está sentada na cadeira mais cara. Roberto observou a interação entre as duas mulheres com emoção. Então vamos todos os três. Dr. Paulo suspirou. Se é para ir, vou junto. Alguém precisa monitorar sua saúde, Sr. Roberto. Uma semana depois, os quatro estavam em um avião com destino a Joanesburgo. Durante o voo, Vanessa contou mais sobre sua família e Roberto compartilhou memórias do pai. Sabe que meu pai sempre teve um colar estranho, Roberto lembrou. Uma peça de madeira escura que ele nunca tirava do pescoço. Dizia que havia ganhado de um amigo muito importante. Vanessa arregalou os olhos. Como era esse colar? Pequeno, entalhado à mão, com símbolos que pareciam africanos. Meu bisavô fazia colares assim. Era uma tradição da nossa família. Ele dava apenas para pessoas que considerava irmãos de verdade. A revelação criou um silêncio pesado no avião. Se o pai de Roberto realmente havia recebido um colar da família de Vanessa, significava que houve confiança verdadeira entre os dois homens, o que tornava a traição ainda mais dolorosa.
Em Soweto, foram recebidos com desconfiança pela comunidade local. Vanessa tentou se comunicar em Zulu, mas seu sotaque brasileiro era evidente. Um homem idoso de aproximadamente 70 anos se aproximou deles. Vocês estão procurando por quê aqui? Estamos procurando informações sobre Mandla Nkomo. Vanessa explicou em português, depois repetindo em Zulu hesitante. O homem a estudou intensamente. Você é da família Nkomo? Talvez. Minha avó se chamava Conceição, mas o nome africano dela era Nomsa. O homem recuou como se tivesse visto um fantasma. Nomsa, a filha de Mandla que partiu para o Brasil? Vanessa sentiu as pernas fraquejarem. Você conheceu meu bisavô? Conheceu. Eu sou Sifo, irmão mais novo de Mandla, seu tio-avô. Roberto e Fernanda assistiram à reunião familiar emocionada, sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas Dr. Paulo percebeu que Vanessa estava hiperventilando. Vanessa, respire devagar. Ele instruiu segurando seus ombros. Vai ficar tudo bem. Sifo os levou para sua casa simples, onde mostraram fotografias antigas. Entre elas, uma foto de Mandla usando exatamente o colar que Roberto havia descrito. Mandla realmente foi traído pelo sócio brasileiro, Sifo confirmou em português pausado. Mas ele sabia que isso ia acontecer, por isso escondeu as provas. Onde? Roberto perguntou. Na escola onde ele ensinava as crianças. Está tudo enterrado embaixo do velho baobá no pátio. Chegando na escola abandonada, encontraram o baobá centenário que Sifo havia mencionado. Com a ajuda de ferramentas emprestadas, começaram a cavar enquanto crianças da vizinhança observavam curiosas. A 2 metros de profundidade, encontraram uma caixa de metal enferrujada. Dentro havia documentos, fotografias e uma carta lacrada endereçada a minha querida neta Cisane, se um dia ela vier procurar a verdade. Vanessa começou a chorar quando percebeu que Cisane era o nome africano que sua avó havia abandonado ao chegar no Brasil. Ele sabia que eu viria. A carta final revelava não apenas as provas da parceria legítima, mas também instruções detalhadas sobre como acessar a conta bancária. Mais importante, revelava que Mandla havia perdoado Antônio Santos, entendendo que o brasileiro estava sendo ameaçado por pessoas poderosas para abandonar o sócio africano. Ameaçado por quem? Fernanda perguntou. Por outros empresários brasileiros que não queriam que um africano tivesse poder numa empresa nacional. Vanessa traduziu com lágrimas escorrendo. Meu bisavô escreve que Antônio Santos era um homem bom, que foi forçado a escolher entre sua família e a honra. Roberto desabou em soluços. Então meu pai era uma vítima também? Era. Mas isso não muda o fato de que sua família construiu riqueza que pertencia parcialmente à nossa família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. De volta ao Brasil, Roberto insistiu que precisavam resolver a situação financeira antes de abordar as questões familiares. Com as informações do documento, conseguiram acessar a conta bancária suíça. O valor era ainda maior do que imaginavam, 42 milhões de reais. Agora vem a parte mais difícil, Roberto disse encarando Vanessa. Metade desse dinheiro pertence à sua família. Eu não quero o dinheiro, Vanessa respondeu surpreendendo a todos. Como assim não quer? Fernanda perguntou. Esse dinheiro traz dor. Minha avó morreu carregando mágoas. Minha mãe viveu toda a vida sem saber sua verdadeira origem. Eu não quero que minhas netas carreguem esse peso. Mas é seu direito, Roberto insistiu. Meu direito é fazer o que acho certo, e o que acho certo é usar esse dinheiro para algo maior. Vanessa propôs que criassem um fundo educacional para jovens africanos estudarem no Brasil e jovens brasileiros estudarem na África. Também sugeriu que construíssem escolas técnicas em comunidades carentes de ambos os países. E quanto às suas netas? Fernanda perguntou. Elas vão ter educação de qualidade com bolsas de estudo. Isso é mais valioso que qualquer herança. Roberto ficou em silêncio por longos minutos. Há algo que vocês ainda não sabem, disse finalmente. O quê?
Fernanda e Vanessa perguntaram ao mesmo tempo. Eu já sabia sobre Mandla em como. Meu pai me contou a verdade no hospital, antes de partir. Ele carregou a culpa a vida toda e me fez prometer que um dia eu corrigiria a injustiça. Vanessa o encarou incrédula. O senhor sabia e nunca fez nada? Eu não sabia como. Não tinha provas, não sabia onde encontrar a família prejudicada. Quando você foi contratada, foi meu pai quem insistiu. Ele dizia que havia algo especial em você, mas nunca explicou o quê. Então minha contratação não foi coincidência? Não completamente. Meu pai havia investigado discretamente e descobriu que você era descendente de Mandla. Ele queria que você estivesse perto da empresa, mesmo sem saber se algum dia a verdade viria à tona. Fernanda processou a informação lentamente. Pai, isso significa que você vem me mentindo há 15 anos? Significa que eu estava esperando o momento certo para fazer a coisa certa. Doutor Miguel Cardoso, que havia estado investigando secretamente, decidiu confrontá-los naquele momento. Entrou no escritório sem bater. Senhor Roberto, preciso falar com o senhor sobre irregularidades que descobri. Que irregularidades? Roberto perguntou, já suspeitando do que se tratava. Sobre a contratação não oficial de funcionários externos, pagamentos não registrados e agora essa viagem internacional não declarada. Vanessa compreendeu que o advogado estava tentando criar problemas legais para ela. Doutor Miguel, se há alguma irregularidade em minha situação, posso me retirar imediatamente. Não, Fernanda se interpôs. Miguel, você está fazendo isso porque descobriu sobre o documento? Miguel hesitou. Descobri que há movimentações financeiras suspeitas e uma funcionária da limpeza tendo acesso a informações confidenciais da empresa. Esta funcionária da limpeza acabou de salvar 500 empregos, Roberto disse friamente, incluindo o seu. Mas as implicações legais... As implicações legais de quê? Dr. Paulo interrompeu entrando no escritório. De corrigir uma injustiça histórica? Dr. Paulo havia se tornado um aliado inesperado após conhecer melhor a situação. Como médico, entendia a importância de curar feridas antigas para permitir um futuro saudável. Miguel percebeu que estava sendo isolado. Senhor Roberto, como advogado da empresa, preciso alertá-lo que reconhecer essa dívida histórica pode abrir precedentes legais perigosos. E como ser humano, Roberto respondeu, preciso alertá-lo que esconder injustiças históricas pode destruir a alma de uma família. Vanessa observou a discussão crescer e decidiu intervir. Senhores, posso sugerir algo? Todos se viraram para ela. Que tal se criássemos uma situação onde todos saem ganhando? Como? Miguel perguntou, ainda resistente. A empresa pode anunciar publicamente a descoberta dos documentos históricos. Isso trará boa publicidade. O fundo educacional pode ser criado como responsabilidade social corporativa. E a família Almeida pode manter sua empresa, mas com a consciência limpa. Fernanda sorriu pela primeira vez em semanas. É genial. E quanto à questão da herança da sua família? Roberto insistiu. Já pensei nisso também, Vanessa respondeu. Que tal se vocês contratassem uma empresa de consultoria cultural, comandada por mim? Posso ajudar outras empresas brasileiras que queiram fazer negócios éticos na África. Dr. Paulo bateu palmas. Brilhante. Você transforma uma injustiça histórica em oportunidade de crescimento. Miguel, vendo que estava perdendo terreno, tentou uma última cartada. E se esses documentos forem falsos? Então por que você está tão nervoso com eles? Fernanda rebateu. Vanessa olhou diretamente para Miguel. Doutor Miguel, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor tem medo de perder seu emprego se a empresa mudar de direção? Miguel ficou em silêncio, mas seu rosto respondeu à pergunta. Porque se é isso, quero que saiba que admiramos sua dedicação à empresa. Uma nova direção precisa de pessoas experientes como o senhor. A sinceridade de Vanessa desarmou completamente Miguel. Eu peço desculpas. Talvez tenha reagido por medo mesmo. Medo é normal, Dr. Paulo observou. O importante é não deixar o medo nos impedir de fazer o certo. Nas semanas seguintes,
a transformação foi notável. Vanessa começou a trabalhar meio período na limpeza e meio período como consultora cultural. Fernanda insistiu que ela usasse uma sala própria e tivesse acesso aos mesmos benefícios dos outros executivos. Não estou confortável com isso, Vanessa confessou. Não tenho formação superior. Você tem algo mais valioso, Fernanda replicou. Tem sabedoria real, experiência de vida e uma perspectiva que nossa empresa sempre precisou. Mas e se eu fracassar? E se você der certo? Roberto perguntou. Vanessa, você já provou seu valor. Agora precisa confiar em si mesma. As netas de Vanessa estavam extasiadas com as mudanças. Maria Eduarda havia ganhado uma bolsa integral para estudar direito. Letícia havia sido aceita em um programa de intercâmbio. Ana Carolina havia se tornado a melhor aluna da escola depois que ganhou acesso a aulas particulares. Vovó, a senhora mudou nossas vidas, Maria Eduarda disse durante o jantar. Não, filha, vocês é que me deram coragem para mudar a própria vida. Como assim? Letícia perguntou. Quando eu via vocês três estudando na mesa da cozinha, sonhando com um futuro melhor, eu pensei, se elas podem sonhar alto, por que eu não posso também? Ana Carolina, sempre a mais direta, fez a pergunta que as outras não ousavam. Vovó, a senhora vai ficar rica agora? Vanessa riu. O que é ser rica, Ana? Ter muito dinheiro? Eu sempre fui rica, minha filha. Rica de amor, de família, de propósito. Agora só tenho a chance de dividir essa riqueza com mais pessoas. 3 meses após a descoberta dos documentos, a empresa organizou um evento para anunciar publicamente a criação do Instituto Mandla Nkomo, de intercâmbio cultural. Roberto e Vanessa subiram ao palco juntos para explicar a história. A história que vamos contar hoje, Roberto começou, é sobre como o passado pode curar o presente quando enfrentamos a verdade com coragem. Vanessa, usando pela primeira vez na vida um vestido elegante que Fernanda havia insistido em comprar para ela, falou sobre perdão e transformação. Meu bisavô escreveu em sua carta final que o maior tesouro não está no que guardamos para nós, mas no que plantamos para as próximas gerações. Ela disse a voz firme apesar da emoção. Na plateia, suas netas aplaudiam orgulhosas. Dr. Paulo sorria aprovando. Miguel, que havia se tornado um aliado, trabalhava na estruturação legal do Instituto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas nem tudo transcorreu sem obstáculos. 2 meses após o evento, Vanessa recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher mais velha falava em Zulu. Cisane? É você mesmo, minha sobrinha? Quem está falando? Sou Tandiwe, irmã da sua avó Nomsa. Estou no Brasil. Vanessa quase deixou o telefone cair. Como assim está no Brasil? Cheguei ontem. Preciso falar com você sobre coisas que sua avó nunca contou. Coisas sobre o desaparecimento do nosso pai. No encontro, Tandiwe revelou detalhes que mudaram tudo que Vanessa pensava saber. Sua avó mentiu para te proteger. Nosso pai não desapareceu misteriosamente. Ele foi forçado a fugir. Fugir de quê? De outros empresários africanos corruptos que queriam roubar sua parte da empresa brasileira. Antônio Santos não traiu Mandla. Antônio Santos salvou a vida de Mandla ao avisar sobre o plano contra ele. Vanessa sentou-se pesadamente. Então minha avó odiava a pessoa errada. Sua avó nunca odiou Antônio Santos. Ela odiava a situação que forçou nosso pai a abandonar a família. Mas com os anos, a dor distorceu a história em sua memória. Por que você nunca procurou nossa família antes? Porque não sabia onde vocês estavam. Foi só quando vi a notícia sobre o Instituto Mandla Nkomo na internet que descobri que você existia. Vanessa precisou sentar novamente. A revelação de que havia mais família viva mudava tudo. Tandiwe, o que você quer de mim? Quero que você saiba a verdade completa. E quero conhecer as meninas. Sou a única família que sobrou da nossa linhagem africana. Naquela noite, Vanessa não conseguiu dormir.
Ligou para Fernanda às 2 da manhã. Vanessa, aconteceu alguma coisa? Fernanda atendeu preocupada. Fernanda, preciso conversar com você. Descobri que minha avó pode ter inventado alguns detalhes sobre a história da nossa família. Que tipo de detalhes? Detalhes sobre seu avô ser vilão da história. Fernanda ficou em silêncio por um tempo. Você quer vir aqui em casa? Podemos conversar melhor. 1 hora depois, Vanessa estava na mansão dos Almeida pela primeira vez. Fernanda havia preparado chá e as duas se sentaram na sala de estar. Me conte tudo, Fernanda pediu. Vanessa relatou a conversa com Tandiwe e as novas revelações. Fernanda ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais. Isso muda alguma coisa para você? Fernanda perguntou quando Vanessa terminou. Muda tudo e não muda nada ao mesmo tempo. Vanessa respondeu pensativa. A injustiça ainda aconteceu. Sua família ainda ficou com dinheiro que não era completamente seu. Mas agora sei que não foi maldade, foi circunstância. E quanto ao instituto, ainda acha que devemos criá-lo? Mais do que nunca. Agora sabemos que podemos honrar tanto meu bisavô quanto seu avô. Ambos foram vítimas de um sistema injusto. Vanessa, Fernanda disse, hesitando. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você consegue ser tão sábia? Sempre tem a resposta certa, sempre vê o lado bom das situações. Vanessa sorriu tristemente. Fernanda, quando você passa anos invisível, você aprende a observar. Quando você enfrenta dificuldades desde criança, aprende que reclamar não resolve nada. Quando você cria 3 meninas sozinha, aprende que tem que ser forte mesmo quando não se sente forte. Mas você nunca demonstra raiva. Eu demonstraria muita raiva. Raiva é um luxo que eu nunca pude me dar. Raiva consome energia que eu precisava para trabalhar, estudar, cuidar da família. Fernanda refletiu sobre as palavras. Você me inspira, sabia? Eu? Por quê? Porque você enfrenta cada desafio como uma oportunidade. Eu sempre enfrentei desafios como problemas. A diferença está na perspectiva. Quando você não tem muito, qualquer melhoria parece um milagre. Quando você tem muito, qualquer perda parece o fim do mundo. No dia seguinte, Roberto chamou uma reunião extraordinária com todos os funcionários da empresa. No auditório lotado, ele e Vanessa contaram a história completa. Hoje, Roberto anunciou, nossa empresa não está apenas se salvando da falência, está se transformando em algo maior. Vanessa tomou a palavra. Todos vocês são testemunhas de como verdades escondidas podem se tornar forças de transformação quando enfrentadas com coragem e honestidade. A funcionária mais antiga da empresa, Dona Rosa, de 68 anos, levantou a mão. Vanessa, você me inspirou a contar para minha própria família sobre coisas que tenho escondido há anos. Que tipo de coisas, Dona Rosa? Sobre minha mãe. Sempre contei para meus filhos que ela havia partido quando eu era pequena, mas na verdade ela foi forçada a me dar para outras pessoas criarem, porque era mãe solteira numa época em que isso não era aceito. O auditório ficou em silêncio respeitoso. E agora? Vanessa perguntou gentilmente. Agora vou procurar por ela. Se ainda estiver viva, quero que saiba que eu entendo. E se já tiver partido, quero visitar o lugar onde descansa. Muitos outros funcionários começaram a compartilhar suas próprias histórias familiares secretas. O auditório se transformou numa sessão coletiva de cura e honestidade. Um mês depois, Dr. Miguel apresentou os papéis finais da criação do Instituto. Está tudo legalizado, anunciou. O Instituto Mandla Nkomo está oficialmente registrado. E a empresa? Roberto perguntou. A empresa está estável. Os investidores ficaram impressionados com a transparência da gestão e aumentaram os aportes financeiros. Dr. Miguel, Vanessa chamou, obrigada por ter duvidado de mim no começo. Por que está me agradecendo por isso? Porque suas perguntas difíceis me forçaram a ter certeza absoluta das minhas decisões. Isso me fortaleceu. Miguel sorriu envergonhado. Aprendi muito observando como você lida com conflitos. Sempre busca soluções onde todos ganham. É porque conflito não resolvido sempre volta. É melhor resolver completamente na primeira vez. Dr. Paulo,
que havia se tornado amigo da família, fez uma observação importante. Roberto, sua pressão está completamente normal há semanas. Como se sente? Me sinto em paz. Pela primeira vez desde que meu pai partiu, sinto que estou honrando verdadeiramente a memória dele. E você, Fernanda? Como se sente? Me sinto humilde. Vanessa me ensinou que liderança verdadeira vem do coração, não da posição. E você, Vanessa? Me sinto completa. Minhas netas conhecem sua verdadeira história. Minha família africana foi reencontrada. E o legado do meu bisavô está sendo honrado. Tandiwe, que havia decidido ficar no Brasil, adicionou um elemento especial ao Instituto. Quero ensinar a língua Zulu para as crianças do programa. Nossa língua não pode desaparecer. Vai ser maravilhoso, Vanessa concordou. Minhas netas já estão ansiosas para aprender. E eu também, Fernanda surpreendeu a todos. Quero aprender sobre a cultura que faz parte da história da nossa empresa. 6 meses depois, o primeiro grupo de estudantes brasileiros partiu para a África do Sul, enquanto 10 jovens africanos chegaram ao Brasil para estudar. No aeroporto, Vanessa se despedia de Maria Eduarda, que havia sido selecionada para o programa. Vovó, a senhora tem certeza que está bem com isso? Maria Eduarda perguntou. Tenho certeza. Você vai conhecer a terra dos nossos antepassados e trazer histórias para contar para Ana, Carolina e Letícia. E se eu me sentir perdida lá? Lembra do que tataravô Mandla escreveu na carta? Que a coragem não é não ter medo, mas fazer o certo mesmo com medo. Roberto e Fernanda acompanhavam a despedida. Vanessa, Roberto disse, ainda não entendo como você consegue ser tão generosa com uma família que te prejudicou. Não me prejudicaram, Sr. Roberto. As circunstâncias prejudicaram todas nossas famílias. A diferença é que agora podemos escolher como essa história continua. Fernanda segurou a mão de Vanessa. Você sabe que se tornou muito mais que uma funcionária para nós, né? Você é família. E vocês também são para mim. Vanessa respondeu, emocionada. 3 meses depois, chegaram as primeiras notícias de Maria Eduarda da África do Sul. Ela havia encontrado primos distantes e estava estudando numa universidade em Joanesburgo. Mas mais importante, havia descoberto que Mandla Nkomo havia deixado um último recado. Vovó, Maria Eduarda contou por videochamada. Tem uma mensagem que ele deixou especificamente para você. Para mim, como ele sabia que eu existiria, porque ele escreveu uma mensagem para cada neta que pudesse nascer de Nomsa. Tem mensagens para várias possibilidades de nomes e situações. A mensagem para Cisane dizia: se você está lendo isso, significa que a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a mágoa, e o amor venceu o medo. Continue plantando ponte onde outros constroem muros. Seu coração generoso é o maior tesouro da nossa família. Vanessa chorou ao ouvir as palavras do bisavô. Como ele podia prever isso tudo? Talvez porque ele entendia que as injustiças do presente podem se tornar as curas do futuro quando tratadas com sabedoria, Fernanda refletiu. 1 ano depois, o Instituto Mandla Nkomo havia se tornado referência nacional em intercâmbio cultural. Vanessa, agora diretora executiva, supervisionava programas em 3 países africanos e 5 estados brasileiros. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Roberto havia se tornado um defensor ativo da responsabilidade social corporativa, palestrando em universidades sobre como empresas podem corrigir injustiças históricas. Pai, Fernanda disse durante uma dessas palestras, você percebeu como sua saúde melhorou desde que começamos essa jornada? Percebi. Dr. Paulo diz que a paz de espírito é o melhor remédio para a pressão alta. E você percebeu como a empresa cresceu também? Percebi. Parece que fazer o certo também é bom para os negócios. Vanessa, assistindo da plateia, sorriu orgulhosa. Suas netas estavam ao lado dela, todas uniformizadas com camisetas do instituto. Tandiwe estava ensinando Zulu para um grupo de crianças no fundo do auditório. Após a palestra,
Uma jovem universitária se aproximou de Vanessa. Senhora, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. Como a senhora sabia que tudo daria certo? Não teve medo de arriscar a estabilidade que tinha? Vanessa pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe, querida, estabilidade verdadeira não vem de se agarrar ao que é conhecido. Vem de confiar na sua capacidade de se adaptar ao que é necessário. Mas e se tivesse dado errado? Aí eu teria aprendido algo novo e tentado de novo. A única derrota real é parar de tentar. Roberto, que havia ouvido a conversa, acrescentou. Vanessa me ensinou que coragem não é não ter medo de fracassar. É ter medo e fazer mesmo assim porque é o certo. E como sabemos o que é certo? A jovem insistiu. Quando a decisão beneficia mais pessoas do que prejudica. Vanessa respondeu. Quando escolhemos construir pontes em vez de muros. Naquela noite, no jantar em família, Ana Carolina fez uma pergunta que mexeu com todos. Vovó, se a senhora pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, mudaria? Que tipo de coisa, minha filha? Tipo, se a senhora pudesse fazer sua avó nunca ter vindo para o Brasil, para que a família não se separasse. Vanessa refletiu profundamente. Não, Ana, porque se ela não tivesse vindo, vocês três não existiriam. E vocês são o maior presente que a vida me deu. Mas e todo o sofrimento que a família passou? O sofrimento nos ensinou a valorizar a felicidade. As dificuldades nos ensinaram a ser gratos pelas vitórias. Se não tivéssemos passado por tudo isso, talvez não apreciássemos o que temos hoje. Maria Eduarda, que estava de volta da África do Sul, adicionou. Vovó, conheci lá famílias que passaram por situações parecidas. Eles têm uma frase que aprendi. A árvore que cresce em terreno difícil desenvolve raízes mais fortes. Exato, Vanessa concordou. Nossa família tem raízes fortes porque enfrentou tempestades. Letícia, sempre questionadora, perguntou. Mas vovó, não seria mais justo se a senhora tivesse ficado com parte do dinheiro da empresa? Afinal, era direito da família. Letícia, o que é mais valioso? Ter 20 milhões de reais para nossa família ou ter criado oportunidades para milhares de jovens terem educação? Para milhares de jovens, Ana Carolina respondeu rapidamente. Mas não seria possível fazer as duas coisas? Letícia insistiu. Seria possível, sim, mas eu escolhi a opção que me faria dormir melhor à noite. Dinheiro pode acabar. Educação e oportunidades se multiplicam. Roberto, que havia sido convidado para o jantar, observava a dinâmica familiar com admiração. Vanessa, posso fazer uma observação? Claro, senhor Roberto. Suas netas são incrivelmente sábias para a idade. Isso não é coincidência. Como assim? Elas aprenderam a fazer perguntas importantes porque viram você fazendo isso. Aprenderam a pensar no bem comum porque viram você escolhendo isso. Você foi a professora mais importante da vida delas, Maria Eduarda confirmou. Vovó, quando eu estava na África do Sul, os professores sempre comentavam sobre como eu tinha uma perspectiva diferente sobre os problemas. Eu dizia que aprendi com minha avó. Que tipo de perspectiva? Vanessa perguntou curiosa. De sempre procurar soluções onde todo mundo sai ganhando. Os professores diziam que isso é raro em pessoas jovens. Fernanda, que havia se tornado muito próxima da família, acrescentou. Vanessa, você percebeu que suas netas falam de você do mesmo jeito que você falava da sua avó? Como assim? Com respeito, admiração e amor incondicional. Você quebrou o ciclo de dor que sua família carregava. Não quebrei sozinha, Vanessa corrigiu. Vocês me ajudaram. Sem a oportunidade que recebi na empresa, eu teria continuado invisível para sempre. Roberto balançou a cabeça. Vanessa, você nunca foi invisível. Você estava esperando o momento certo para ser vista. E como o senhor sabe disso? Porque meu pai sempre falava sobre você. Desde o primeiro dia que você foi contratada, ele comentava sobre uma funcionária especial que observava tudo e entendia mais do que demonstrava. Vanessa se emocionou. Ele realmente falava sobre mim? Falava. Dizia que você tinha o mesmo olhar observador de Mandla Nkomo, como se vissem além das aparências. Talvez essa seja uma característica da nossa família.
Tandil observou. Mandla sempre foi conhecido por enxergar o potencial nas pessoas. Ana Carolina, que havia ficado quieta, fez uma pergunta profunda. Vovó, se o tataravô Mandla fosse ainda vivo, o que ele acharia de tudo isso? Vanessa pensou cuidadosamente. Acho que ele ficaria orgulhoso de ver que a injustiça se transformou em oportunidade, que a dor se transformou em cura, e que duas famílias que foram separadas por circunstâncias ruins se uniram para criar algo bom. E o que ele acharia da senhora especificamente? Espero que achasse que eu honrei a família sem me deixar consumir pela amargura. Roberto se levantou da mesa. Vanessa, há algo que preciso te dar. Ele saiu e voltou com uma caixa pequena. Dentro estava o colar de madeira entalhada que seu pai sempre usava. Isso pertence à sua família, ele disse, colocando o colar no pescoço de Vanessa. Ela tocou a peça delicadamente, sentindo a conexão com o bisavô que nunca conheceu pessoalmente. Obrigada, Roberto. Isso significa muito para mim. Para mim também significa muito devolver isso para onde pertence. Tandil examinou o colar e sorriu. É exatamente igual ao que nosso pai usava nas fotografias antigas. Posso fazer uma pergunta para todos vocês? Dr. Paulo disse que também havia sido convidado para o jantar. Claro, todos responderam. Como médico, observo muitas famílias em crise, mas vocês transformaram uma crise em renascimento. Como fizeram isso? Vanessa respondeu primeiro. Escolhemos a verdade em vez da conveniência. Roberto concordou. Escolhemos a reparação em vez da defesa. Fernanda adicionou. Escolhemos o crescimento em vez do orgulho. Tandil completou. E escolhemos o perdão em vez da vingança. Dr. Paulo sorriu. E escolheram o amor em vez do medo. 6 meses depois, chegou uma notícia que ninguém esperava. Sifo, o tio de Vanessa que havia conhecido na África do Sul, estava gravemente enfermo e pedindo para vê-la uma última vez. Preciso viajar para Soweto imediatamente, Vanessa anunciou. Vou com você, Fernanda disse sem hesitar. Fernanda, você não precisa... Vanessa, você esteve ao lado da nossa família durante nossa crise. Agora é nossa vez de estar ao lado da sua. Roberto insistiu em pagar todas as despesas da viagem e Dr. Paulo se ofereceu para acompanhá-las caso fosse necessário atendimento médico. Em Soweto, encontraram Sifo muito debilitado, mas consciente. Ele segurou a mão de Vanessa e falou em Zulu por longos minutos. O que ele está dizendo? Fernanda perguntou. Está contando histórias sobre meu bisavô que nunca ouvi antes, sobre como ele sempre acreditou que um dia a justiça seria feita, mesmo que levasse gerações. Sifo, então, entregou a Vanessa um caderno antigo. Ele disse que isso pertence a mim agora. O caderno continha receitas tradicionais, histórias familiares e, na última página, um mapa desenhado à mão. É um mapa do terreno onde nosso bisavô nasceu, Tandil explicou. Sifo quer que você saiba que sempre terá um lugar para onde voltar. Vanessa chorou segurando o caderno. Diga para ele que eu entendo e que vou cuidar para que essa história nunca seja esquecida. De volta ao Brasil, Vanessa descobriu que suas netas haviam preparado uma surpresa. Elas haviam criado um livro com toda a história da família, incluindo as novas descobertas. Vovó, Ana Carolina explicou, a gente pensou que outras pessoas podem passar pela mesma coisa que a nossa família passou. Se elas lerem nossa história, talvez tenham coragem para enfrentar suas próprias verdades. E decidimos que todo o dinheiro que conseguirmos vendendo o livro vai para o Instituto, Letícia acrescentou. Maria Eduarda, agora fluente em Zulu, disse: Vovó, aprendi uma coisa na África do Sul. Lá eles têm uma filosofia chamada Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A senhora viveu isso a vida toda sem saber que tinha nome. Como assim? A senhora sempre pensou primeiro no bem de todos, das netas, dos funcionários da empresa, das famílias que perderam empregos. A senhora é Ubuntu vivo. Fernanda, que havia se tornado íntima da família, adicionou. Vanessa, você me ensinou que liderança verdadeira é servir aos outros, não se servir dos outros.
E você me ensinou que mudança é possível em qualquer idade, Vanessa retribuiu. Você se transformou completamente. Como me transformei? Você passou de alguém que mandava para alguém que escuta, de alguém que julgava para alguém que compreende. Roberto, observando a conversa, refletiu sobre suas próprias mudanças. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? O quê? Todas perguntaram. Como cada revelação dolorosa se transformou em oportunidade de crescimento. Cada verdade difícil nos tornou pessoas melhores. Dr. Paulo, que havia se tornado praticamente da família, fez uma observação médica interessante. Roberto, você percebeu que não tomou mais nenhum remédio para a pressão desde que resolvemos essa situação? Percebi. Como explica isso? Estresse emocional causa problemas físicos reais. Resolver questões emocionais pode literalmente salvar vidas. Dr. Paulo, Vanessa perguntou, o senhor acha que pessoas podem herdar traumas de seus antepassados? Acredito que sim, mas também acredito que podem herdar curas quando enfrentam esses traumas com coragem. Como nossa família fez. Exatamente, vocês transformaram um trauma geracional em cura geracional. Miguel, que havia se tornado um advogado muito mais humano após toda a experiência, visitava frequentemente para acompanhar o desenvolvimento legal do Instituto. Vanessa, ele disse numa dessas visitas, posso te contar uma coisa pessoal? Claro, Miguel. Observar como você lida com injustiças me fez repensar minha própria carreira. Passei anos defendendo apenas os interesses dos meus clientes sem pensar no impacto maior. E agora? Agora reservo 30% do meu tempo para casos de pessoas que não podem pagar por justiça. Aprendi que a advocacia verdadeira é sobre equilibrar a balança, não sobre ganhar a qualquer custo. Que bom, Miguel. O mundo precisa de mais advogados, como você está se tornando. Aprendi isso observando você. Você sempre busca equilibrar as coisas em vez de simplesmente ganhar. 2 anos após a descoberta dos documentos, a empresa Almeida em Associados havia triplicado de tamanho e se tornado referência em responsabilidade social. O Instituto Mandlan Como atendia mais de 1.000 jovens por ano. Vanessa, agora respeitada nacionalmente como especialista em mediação cultural, foi convidada para falar numa conferência sobre resolução de conflitos familiares. A pergunta que mais me fazem, ela disse para a plateia de 300 pessoas, é como conseguir perdoar uma injustiça que durou 60 anos. E qual é sua resposta? Perguntou a moderadora do evento. Que eu não perdoei uma injustiça. Eu transformei uma injustiça em oportunidade de justiça maior. Qual a diferença? Perdoar significa aceitar que algo ruim aconteceu e seguir em frente. Transformar significa usar algo ruim como combustível para criar algo bom. Na plateia, uma senhora de 70 anos levantou a mão. Senhora Vanessa, tenho uma situação familiar parecida. Descobri que meu marido falecido escondeu informações importantes sobre nossa herança. Como posso enfrentar isso sem destruir a memória dele? Pode me contar mais detalhes? Vanessa perguntou com gentileza. Descobri que ele teve outros filhos que nós nunca conhecemos e que esses filhos têm direito a parte da nossa herança. Meus filhos querem esconder isso. E como você se sente sobre isso? Dividida. Quero fazer o certo, mas tenho medo de prejudicar meus próprios filhos. Vanessa desceu do palco e se aproximou da senhora. Posso perguntar seu nome? Dona Margarida. Dona Margarida, seus filhos são pessoas boas? São. Então eles vão entender que fazer o certo é sempre a escolha certa, mesmo quando é difícil. E se eles não entenderem? Aí a senhora vai ensinar para eles, com paciência e amor, que a verdadeira riqueza de uma família não está no dinheiro que acumula, mas no exemplo que deixa. Dona Margarida começou a chorar. É muito difícil ser corajosa quando se tem mais de 70 anos. Dona Margarida, Vanessa segurou suas mãos. A senhora acredita que coragem tem data de validade? Não sei. Eu acredito que coragem fica mais importante com a idade, porque é o último presente que podemos dar para as próximas gerações. Após a conferência,
Roberto e Fernanda se aproximaram de Vanessa. Como você sempre sabe exatamente o que falar? Fernanda perguntou. Não sei sempre, mas aprendi a falar a partir do coração em vez da cabeça. O coração raramente erra quando a intenção é boa. Vanessa, Roberto disse, há algo que quero te propor. O quê? Que tal se expandíssemos o Instituto para incluir mediação de conflitos familiares? Você poderia ajudar outras famílias como ajudou a nossa. E como ajudou a de Dona Margarida, Fernanda acrescentou. Vanessa pensou na proposta. Seria maravilhoso, mas eu não tenho formação oficial para isso. Você tem algo melhor, Roberto respondeu. Tem experiência real e um coração que entende dor. E nós podemos conseguir a formação oficial, Fernanda adicionou. Há cursos de mediação familiar que você pode fazer, mesmo com minha idade. Vanessa, Dr. Paulo interveio. Você tem 52 anos. Isso não é idade avançada. Você tem facilmente 20 anos de carreira pela frente. A ideia de uma nova carreira aos 52 anos assustava e empolgava Vanessa ao mesmo tempo. Vou pensar com carinho na proposta. Não pense muito tempo, Roberto brincou. Pessoas como você são urgentemente necessárias no mundo. 3 meses depois, Vanessa estava matriculada num curso de mediação familiar numa universidade particular de São Paulo. Fernanda havia insistido em pagar toda a mensalidade. Fernanda, isso é demais, Vanessa protestou. Vanessa, você salvou nossa empresa e nossa família. Deixa eu investir no seu futuro. Durante o curso, Vanessa se destacou pela capacidade de encontrar soluções criativas para conflitos complexos. Seus colegas, em sua maioria jovens advogados, a procuravam constantemente para conselhos. Professora Vanessa, uma colega de 25 anos perguntou, como a senhora consegue ver soluções que nós não vemos? Talvez porque eu vivo problemas reais há mais tempo, Vanessa respondeu humildemente. Teoria é importante, mas experiência ensina coisas que livros não conseguem ensinar. Que tipo de coisas? Que toda pessoa tem uma história, que por trás de cada conflito há medo ou dor, e que quando você trata o medo e a dor, o conflito se resolve naturalmente. O professor do curso, Dr. Henrique Monteiro, um psicólogo com 40 anos de experiência, ficou impressionado com Vanessa. Senhora Santos, gostaria de conversar com a senhora após a aula. Aconteceu alguma coisa, professor? Muito pelo contrário. Gostaria de propor que a senhora se torne assistente de cátedra no próximo semestre. Mas eu nem terminei o curso ainda. Vanessa, em 40 anos ensinando, raramente vi alguém com sua intuição natural para a resolução de conflitos. Você tem um dom. Zé, professor, não acredito em dom. Acredito em experiência. Então, digamos que sua experiência criou habilidades excepcionais. Quando Vanessa contou a novidade para a família, as netas ficaram eufóricas. Vovó vai ser professora, Ana Carolina gritou. Professora assistente, Vanessa corrigiu rindo. Tanto faz, Maria Eduarda disse. A senhora sempre foi nossa professora principal mesmo. E agora vai ser professora de outras pessoas também, Letícia acrescentou orgulhosa. Naquela noite, Vanessa pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em 2 anos. De faxineira invisível, a mediadora respeitada. De mulher que escondia sua origem, a mulher que celebrava sua herança. No telefone com Tandiwe, que havia voltado para a África do Sul, mas mantinha contato constante, ela compartilhou suas reflexões. Tandiwe, você acha que nossa família foi amaldiçoada ou abençoada? Por que essa pergunta? Porque passamos por tanto sofrimento, mas também chegamos a tanta realização. Cisane, acredito que nossa família foi testada e passou no teste. Como assim? O teste era se conseguiríamos transformar injustiça em justiça, dor em cura, separação em união. Nós conseguimos. E agora? Agora começa a nossa verdadeira missão, ensinar outras famílias a passar no mesmo teste. O Instituto Mandla Nkomo havia crescido tanto que precisava de um espaço próprio. Roberto comprou um terreno no centro de São Paulo e começou a construção de um complexo educacional moderno. Vanessa, ele disse mostrando as plantas do projeto, quero que você veja algo especial.
No centro do complexo estava planejado um jardim com plantas típicas brasileiras e africanas crescendo juntas. No meio do jardim, uma estátua de 2 mãos se cumprimentando, uma representando o Brasil e outra a África. É lindo, Roberto, mas por que 2 mãos se cumprimentando? Porque representa o que nossos antepassados deveriam ter feito e que nós finalmente conseguimos fazer. Parceria verdadeira baseada em respeito mútuo. A inauguração do complexo foi marcada para o 3º aniversário da descoberta dos documentos. Centenas de pessoas estavam esperadas, incluindo autoridades educacionais, estudantes do programa de intercâmbio e beneficiários dos projetos sociais. 2 semanas antes do evento, Vanessa recebeu uma ligação que mudou tudo novamente. "Senhora Santos", disse uma voz masculina desconhecida. "Sim, quem fala?" "Sou o Dr. André Figueiredo, genealogista. Estou pesquisando a família Nkomo para um documentário histórico e descobri informações que podem interessar a senhora." "Que tipo de informações?" "Prefiro falar pessoalmente. Posso visitá-la amanhã?" No dia seguinte, Dr. André chegou com uma pasta cheia de documentos e fotografias. "Senhora Santos, descobri que Mandla Nkomo teve 3 filhos, não apenas sua avó Nomsa." "Como assim?" "Há registros de 2 outros filhos. Um filho que permaneceu na África do Sul e uma filha que migrou para o Reino Unido. Isso significa que a senhora tem primos espalhados pelo mundo." Vanessa ficou atônita. "Eles sabem sobre mim?" "Ainda não. Mas se a senhora permitir, gostaria de fazer contato com eles. Imagino que ficariam muito interessados em conhecer sobre o Instituto e sobre você." "E por que está fazendo isso?" "Porque acredito que histórias como a sua precisam ser preservadas. Elas mostram que é possível curar feridas históricas com amor e determinação." Vanessa ligou imediatamente para Roberto e Fernanda para compartilhar a novidade. Eles ficaram tão empolgados quanto ela. "Isso vai dar uma dimensão internacional ainda maior para o Instituto", Fernanda observou. "Mas também vai trazer mais responsabilidade", Vanessa ponderou. "Você está com medo?" Roberto perguntou. "Um pouco. E se essa família expandida não aprovar as decisões que tomei?" "Vanessa", Roberto disse firmemente, "você tomou decisões baseadas no amor e na justiça. Qualquer pessoa sensata vai aprovar isso. E se não aprovarem? Aí você vai fazer o que sempre faz. Vai conversar, explicar e encontrar uma solução que funcione para todos." 1 mês após a ligação do Dr. André, Vanessa estava no aeroporto novamente. Desta vez, para receber James Nkomo do Reino Unido e Mandela Nkomo da África do Sul, seus primos recém-descobertos. James era professor de História Africana em Oxford e Mandela era engenheiro em Johannesburgo. Ambos haviam passado anos pesquisando sobre o avô desaparecido. "Prima Cisane", James disse em inglês com sotaque britânico, abraçando Vanessa. "Você não imagina como estamos felizes em encontrá-la." Mandela, falando em Zulu, disse algo que fez Vanessa sorrir através das lágrimas. "O que ele disse?" Fernanda perguntou. "Disse que eu tenho os mesmos olhos determinados do nosso avô", Vanessa traduziu. Durante uma semana inteira, os primos conheceram todo o trabalho do Instituto. James ficou impressionado com a abordagem educacional. Mandela se maravilhou com a infraestrutura construída. "Prima", James disse durante o jantar na casa de Vanessa, "você conseguiu algo que nós, com toda a nossa educação formal, nunca conseguimos." "O quê?" "Transformou a história do nosso avô em realidade viva. Nós estudamos sobre ele. Você viveu o legado dele." Mandela concordou. "Você fez mais por honrar Mandla Nkomo em 3 anos do que nós fizemos em 3 décadas." "Não foi só eu", Vanessa corrigiu. "Foi toda essa família que me adotou." Ela gesticulou para Roberto, Fernanda e Dr. Paulo. "Sem eles, eu teria continuado apenas sonhando com mudanças." "E como podemos contribuir?" James perguntou. "Vocês já estão contribuindo. Conhecer vocês me fez entender que nossa família sempre foi maior do que eu imaginava." "Mas queremos fazer algo prático", Mandela insistiu. Fernanda teve uma ideia. "Que tal se criássemos uma bolsa específica
para descendentes da família Incomo. Para estudantes de qualquer país onde há membros da família? Seria possível? Vanessa perguntou. Claro, Roberto confirmou. Podemos usar parte dos lucros da empresa para financiar isso permanentemente. James e Mandela se entreolharam. Nós também podemos contribuir, James disse. Tenho contatos em universidades europeias. E eu posso oferecer estágios na minha empresa de engenharia, Mandela acrescentou. Dr. Paulo observou a conversa com satisfação médica. Sabem o que estão fazendo. Estão curando não apenas sua família, mas criando um modelo para outras famílias enfrentarem situações similares. Na última noite da visita dos primos, Thandiwe se juntou a eles para um jantar especial. Pela primeira vez em décadas, 4 gerações da família Incomo estavam reunidas. Thandiwe, Vanessa, as netas e agora os primos internacionais. Vovó Thandiwe, Ana Carolina perguntou, a senhora acha que o tataravô Mandla imaginava que isso tudo ia acontecer? Thandiwe sorriu. Acho que ele sabia que se plantasse sementes de verdade e justiça, mesmo em terra difícil, uma hora elas brotariam. E por que demorou tanto tempo para brotar? Letícia questionou. Porque sementes importantes precisam de tempo para criar raízes profundas, James respondeu. Se tivesse acontecido mais cedo, talvez não tivesse sido tão duradouro. Ou talvez, Mandela sugeriu, porque era preciso que a pessoa certa estivesse no lugar certo na hora certa. Todos olharam para Vanessa. Vocês acham que eu era a pessoa certa? Ela perguntou. Vovó, Maria Eduarda respondeu. A senhora era a única pessoa que poderia ter feito isso. Porque tinha o conhecimento da língua, a sabedoria para não buscar vingança e o coração para transformar dor em cura. Roberto se emocionou. Vanessa, quando penso em como nossa primeira conversa sobre o documento aconteceu há 3 anos, fico impressionado com a jornada que percorremos. Eu também, Vanessa concordou. Mas sabe o que mais me impressiona? O quê? Como cada pessoa que entrou nessa história se transformou para melhor. Você aprendeu a liderar com o coração. Fernanda aprendeu humildade. Miguel aprendeu justiça social. Dr. Paulo descobriu que medicina vai além do corpo físico. E você? Fernanda perguntou. Como se transformou? Aprendi que esconder quem somos não nos protege, nos limita. Aprendi que nossas origens não são correntes que nos prendem ao passado, são asas que nos permitem voar mais alto. E mais importante, Thandiwe acrescentou, você aprendeu que o sofrimento tem prazo de validade, mas o amor é eterno. Na inauguração do complexo do Instituto, 3 anos após aquela manhã em que Vanessa teclou a primeira palavra em Zulu, mais de 1000 pessoas se reuniram para celebrar. Roberto fez o discurso de abertura. Há 3 anos eu era um homem desesperado, procurando uma solução mágica para salvar minha empresa. Hoje, sou um homem realizado que ajudou a criar algo muito maior que uma empresa, um legado de justiça e oportunidade. Fernanda falou sobre transformação pessoal. Aprendi que liderança verdadeira não vem do cargo que ocupamos, mas do exemplo que damos. E aprendi isso observando uma mulher que limpava escritórios, mas que ensinava sabedoria a todos que paravam para escutar. Vanessa subiu ao palco usando o colar ancestral e carregando uma foto de Mandla Incomo. Meu bisavô escreveu que esperava que um dia a verdade fosse mais forte que a mentira, o perdão mais poderoso que a vingança e o amor mais duradouro que a mágoa. Hoje posso dizer que ele estava certo. Como sabemos que ele estava certo? Perguntou um jornalista da plateia. Porque olhem ao redor. Uma empresa que estava falindo se tornou próspera. Famílias separadas por oceanos se reencontraram. Jovens de 2 continentes estão tendo oportunidades que seus pais nunca tiveram. E uma faxineira que lia documentos em segredo se tornou professora universitária. As netas de Vanessa, agora adolescentes, seguras e ambiciosas, aplaudiram orgulhosas. Maria Eduarda estava terminando o ensino médio com notas excelentes e planejava estudar relações internacionais. Letícia havia descoberto talento para idiomas e queria se tornar tradutora. Ana Carolina sonhava em ser médica como Dr. Paulo.
Dr. Paulo, falando como representante médico do Instituto, fez uma observação importante. Este projeto prova que cuidar da saúde emocional das comunidades é tão importante quanto cuidar da saúde física. Miguel apresentou os números legais. Em 3 anos, o Instituto mediou 117 conflitos familiares. 93% foram resolvidos satisfatoriamente. E os outros 7%? Perguntou alguém da plateia. Já ainda estão em processo, Vanessa respondeu. Alguns conflitos precisam de mais tempo. Não desistimos de nenhum caso. Como a senhora define sucesso na mediação? Perguntou outro jornalista. Sucesso não é quando todos ficam felizes. Sucesso é quando todos entendem uns aos outros e encontram um caminho para conviver respeitosamente. Mesmo quando há injustiças graves envolvidas, principalmente quando há injustiças graves, porque essas são as que mais precisam de cura. Depois da cerimônia oficial, houve uma festa para os funcionários, estudantes e famílias beneficiadas. Vanessa circulava entre os grupos, conversando com cada pessoa como se fosse família. Uma mulher de aproximadamente 60 anos se aproximou dela. Senhora Vanessa, posso falar com a senhora? Claro, querida. Qual seu nome? Sou Cláudia Teixeira. Minha filha participa do programa de intercâmbio. Que maravilha! Como ela está se adaptando? Muito bem, mas quero falar sobre outra coisa. Sobre como a senhora me inspirou a enfrentar um problema na minha própria família. Conte-me. Meu irmão e eu brigamos há 15 anos por causa de herança. Não conversamos desde então. Mas assistindo às palestras da senhora, percebi que estou perdendo tempo precioso que não volta. E o que decidiu fazer? Vou ligar para ele amanhã. Se ele aceitar conversar, vou propor que façamos mediação familiar. Que bom, Cláudia. E se ele não aceitar? Aí pelo menos vou dormir sabendo que tentei. A senhora disse que não podemos controlar as reações dos outros, mas podemos controlar nossas próprias ações. Exato. E lembre-se, às vezes as pessoas precisam de tempo para aceitar mudanças. Se ele recusar agora, pode aceitar daqui a uns meses. A senhora realmente acredita nisso? Acredito. Já vi muitos nãos se transformarem em sim, quando as pessoas têm tempo para processar suas emoções. Durante a festa, Vanessa observou Roberto dançando com suas netas. Fernanda estava conversando animadamente com estudantes africanos. Miguel estava explicando questões legais para pais de beneficiários. Dr. Paulo estava verificando a pressão de idosos presentes, como sempre fazia em eventos. Em que está pensando? Tandiwe perguntou aproximando-se. Estou pensando que esta festa representa tudo o que nossa família sempre sonhou: união, crescimento e oportunidade. E você está feliz? Estou plena. Não é a mesma coisa que feliz, mas é melhor. Qual a diferença? Felicidade é um sentimento que vai e vem. Plenitude é um estado de realização que permanece. E a gente chega na plenitude como? Quando o que fazemos está alinhado com quem somos, quando não precisamos esconder partes de nós mesmos, quando nosso trabalho serve a algo maior que nossas necessidades pessoais. Na última semana, antes do final do primeiro semestre como professora assistente, Vanessa refletia sobre toda a jornada. Suas aulas estavam sempre lotadas. Estudantes vinham de outras universidades para assistir suas palestras sobre mediação intercultural. Professora Vanessa, um aluno perguntou após uma aula particularmente emocionante. A senhora tem planos de escrever um livro sobre suas técnicas? Na verdade, Vanessa sorriu, minhas netas já escreveram nossa história familiar. Mas estou pensando em escrever sobre as histórias das outras famílias que ajudei a mediar. Seria um livro de casos? Seria um livro sobre esperança, mostrando que não existe conflito familiar irresolúvel quando há disposição genuína para entender e perdoar. A senhora já tem nome para o livro? Vanessa pensou por um momento. Pontes invisíveis. Como famílias separadas podem se reencontrar através do diálogo e do perdão. Após a aula, ela ligou para Roberto para compartilhar a ideia do livro. Roberto, o que acha de expandirmos o Instituto para incluir publicação de materiais educacionais sobre mediação familiar? Acho fantástico. Você quer dirigir esse novo departamento? Quero trabalhar nele, mas não dirigir sozinha.
Que tal se Fernanda e eu co-dirigíssemos? Ela tem a formação em administração, eu tenho a experiência prática. E eu? Roberto perguntou brincando. Você supervisiona tudo, como sempre fez. Mas agora com a consciência tranquila de que está construindo algo que honra tanto seu pai quanto meu bisavô. Na reunião seguinte, Dr. Paulo trouxe dados surpreendentes. Vocês sabiam que a taxa de conflitos familiares resolvidos por mediação na nossa região aumentou 40% desde que o Instituto começou a trabalhar? Como é possível? Fernanda perguntou. Porque vocês criaram um modelo que outras organizações estão copiando. O método Vanessa está se espalhando. Método Vanessa? Vanessa riu. Que nome é esse? É como os mediadores estão chamando sua abordagem. Sempre buscar a história completa antes de julgar. Sempre incluir todas as vozes afetadas. E sempre procurar soluções que beneficiem as próximas gerações. Roberto se orgulhou. Vanessa, você criou uma metodologia sem nem perceber. Não criei metodologia nenhuma. Só usei o bom senso que minha avó me ensinou. Talvez, Dr. Paulo observou, o que chamamos de bom senso seja, na verdade, sabedoria ancestral passada de geração em geração. Miguel, presente na reunião, adicionou um ponto importante. Vanessa, os tribunais de família da cidade estão solicitando suas consultorias. Você está se tornando referência no estado. Isso é bom ou ruim? É ótimo, Fernanda respondeu. Significa que você pode ajudar muito mais famílias. Mas também significa muito mais responsabilidade. Roberto sentou ao lado de Vanessa. Você se lembra de quando disse que tinha medo de assumir responsabilidades que não estava preparada para enfrentar? Lembro. E você se lembra de como enfrentou cada nova responsabilidade que apareceu? Lembro. Então por que ainda tem medo? Vanessa pensou na pergunta. Talvez porque cada nova responsabilidade afeta mais pessoas. Antes, se eu errasse, prejudicava apenas minha família. Agora, se eu errar, posso prejudicar centenas de famílias. Vanessa, Tândio interveio. Você já ajudou centenas de famílias. Quantas você prejudicou? Nenhuma que eu saiba. Então por que acha que vai começar a prejudicar agora? A pergunta simples de Tandil fez Vanessa perceber que estava criando medos desnecessários. Vocês têm razão. Vou aceitar as novas consultorias. Mas com uma condição, Dr. Paulo interveio. Qual? Que você mantenha um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Suas netas ainda precisam da avó presente. E nós também, Fernanda acrescentou. Você se tornou fundamental nas nossas vidas. 5 anos após a descoberta dos documentos, Vanessa estava palestrando na Organização das Nações Unidas sobre mediação de conflitos interculturais. Roberto, Fernanda e suas netas estavam na plateia, orgulhosos. Senhores delegados, Vanessa disse no microfone, a história que vou contar hoje prova que nenhuma injustiça é grande demais para ser corrigida quando há vontade genuína de mudança. Ela contou toda a saga, desde a descoberta dos documentos até a criação do Instituto Internacional Mandla Nkomo, que agora operava em 12 países. A pergunta que vocês podem estar se fazendo, ela continuou, é como uma faxineira brasileira chegou até aqui falando para diplomatas mundiais. E qual é a resposta? Perguntou o embaixador brasileiro presente. A resposta é que eu nunca deixei de ser faxineira. Só expandiu o que eu limpo. Antes eu limpava escritórios, agora eu limpo conflitos, mal-entendidos e injustiças históricas. A plateia riu e aplaudiu. Roberto sussurrou para Fernanda. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver como você se tornou uma pessoa melhor. E seu pai ficaria orgulhoso de ver como você transformou uma empresa comum numa força de mudança social. Fernanda retribuiu. Após a palestra na ONU, uma jornalista perguntou a Vanessa. Senhora Santos, se pudesse dar um conselho para famílias que enfrentam conflitos históricos, qual seria? Que a verdade dói no começo, mas cura no final. Que o perdão não significa esquecer, significa escolher crescer.
E que toda família tem poder de escrever um final melhor para sua história, não importa quão doloroso tenha sido o começo. E para pessoas que se sentem invisíveis na sociedade, que invisibilidade às vezes é preparação, que observar em silêncio ensina coisas que falar alto não ensina, e que o momento certo sempre chega para quem está preparado. De volta ao Brasil, Vanessa foi recebida como heroína nacional. Sua história havia inspirado dezenas de outras pessoas a enfrentar verdades familiares difíceis. No escritório da empresa, agora rebatizada como Almeida Incomolita, ela encontrou uma surpresa esperando. Vanessa, Roberto anunciou solenemente. O conselho de administração decidiu unanimemente te oferecer 49% das ações da empresa. Roberto, eu já disse que não quero... Espera, Fernanda interrompeu. Não queremos que você seja dona da empresa. Queremos que você seja nossa parceira oficial na gestão. Qual a diferença? A diferença é que você continuaria fazendo exatamente o que já faz, mas com poder de decisão oficial sobre os rumos sociais da empresa. E eu ficaria com o quê? Você ficaria responsável por garantir que nunca mais uma injustiça como a do passado aconteça. Que a empresa sempre priorize pessoas antes de lucros. Vanessa olhou para as pessoas que haviam se tornado sua segunda família. E se eu aceitar e depois discordar de vocês sobre alguma decisão importante? Aí vamos debater até encontrar uma solução boa para todos, Roberto respondeu. Como sempre fazemos. E se não conseguirmos encontrar uma solução? Aí seguimos sua orientação, Fernanda disse, porque você provou que tem a melhor bússola moral que conhecemos. Miguel adicionou. Vanessa, legalmente, essa parceria protege tanto a empresa quanto sua família. Garante que os valores do Instituto sejam sempre preservados. Dr. Paulo observou. E, medicamente, essa parceria garante que Roberto continue com a pressão controlada, porque vai saber que a empresa está em boas mãos. Vanessa aceitou a proposta, mas insistiu numa condição. Quero que minhas netas sejam preparadas para assumir essas responsabilidades quando chegarem na idade adequada. Claro, Roberto concordou, mas sem pressão. Se elas escolherem outros caminhos, vamos respeitar. E se elas escolherem continuar, aí teremos certeza de que a empresa estará nas melhores mãos possíveis por mais uma geração. 10 anos após aquela manhã transformadora, Vanessa estava assistindo à formatura de Ana Carolina em medicina. Roberto havia partido 2 anos antes, em paz e orgulhoso do legado que deixava. Fernanda dirigia a empresa com os valores que aprendeu observando Vanessa. Doutora Ana Carolina Santos Incomo, o reitor anunciou, usando o novo sobrenome que todas as netas haviam adotado para honrar a ancestralidade. Na plateia, Vanessa chorou de orgulho. Tandiwe, agora com 80 anos, mas ainda ativa no instituto, segurava sua mão. James havia vindo de Londres especialmente para a formatura. Mandela estava conectado por videochamada de Johannesburgo. Vovó, Ana Carolina disse no discurso de formanda escolhida, quero dedicar minha formatura para a mulher que me ensinou que medicina verdadeira não é apenas curar corpos, mas curar relacionamentos, curar histórias, curar o futuro. Vanessa se levantou para aplaudir, e toda a plateia a acompanhou. Após a cerimônia em casa, a família expandida se reuniu para celebrar. Dr. Paulo, que aos 70 anos continuava ativo, brincou. Ana Carolina, agora vamos ter 2 doutoras na família. Como assim 2? Ana Carolina perguntou. Sua avó recebeu o título de doutora honoris causa em 3 universidades pelos trabalhos em mediação intercultural. Vovó, isso é verdade? É, Vanessa confirmou envergonhada. Mas prefiro continuar sendo chamada de Vanessa. Por quê? Letícia perguntou. Porque títulos são reconhecimentos externos. O que importa são as transformações internas. Maria Eduarda, agora formada em Relações Internacionais e trabalhando no Instituto, fez uma observação. Vovó, você percebeu que nossa família se espalhou pelo mundo inteiro? Como assim? Primos no Reino Unido, na África do Sul, tia Tandiwe, aqui no Brasil. Intercambistas em 12 países, nossa família virou global. Mas o coração da família continua aqui nesta sala.
Vanessa observou, olhando para suas netas. E vai continuar sempre, Ana Carolina prometeu. Não importa onde nossa carreira nos leve, este será sempre nosso centro. Fernanda, que havia se casado com o Dr. Paulo 3 anos antes, anunciou uma novidade. Vanessa, Paulo e eu decidimos adotar uma criança. Que maravilha! Vanessa exclamou. Posso perguntar que tipo de criança? Uma menina de 8 anos que está no orfanato há 3 anos. Ela é filha de pais africanos que partiram em um acidente. E ela fala português? Fala português e Swahili. Queremos que ela mantenha conexão com suas raízes enquanto constrói uma vida nova aqui. Vanessa se emocionou. Fernanda, você aprendeu a lição mais importante de todas. Qual lição? Que família não é apenas sobre sangue. É sobre escolha, amor e compromisso. Aprendi isso observando você cuidar de 3 meninas como se fossem suas próprias filhas. Porque elas são minhas filhas, do coração. 3 meses depois, quando Fernanda e Paulo trouxeram Caia para casa, Vanessa foi a primeira pessoa que a menina quis conhecer. Tia Vanessa, Caia disse em português hesitante, mamãe Fernanda me contou que a senhora fala a língua do meu país. Falo algumas línguas africanas, sim. Quer conversar na sua língua? Caia assentiu timidamente e começou a falar em Swahili. Vanessa respondeu no mesmo idioma, fazendo a menina sorrir pela primeira vez desde a chegada. O que vocês estão conversando? Paulo perguntou. Ela está me contando sobre os pais dela e como sente saudades, Vanessa traduziu. E eu estou contando que aqui ela vai ter uma nova família, que vai amar e respeitar suas memórias. E ela entendeu? Entendeu. E perguntou se pode me chamar de vovó também. Caia se tornou oficialmente a 4ª neta de Vanessa, completando a família que havia crescido de forma inesperada, mas orgânica. A menina se adaptou rapidamente, especialmente após descobrir que poderia ensinar Swahili para as outras crianças do instituto. 15 anos após a descoberta dos documentos, Vanessa estava preparando sua aposentadoria da universidade. Aos 67 anos, sentia que estava na hora de focar completamente no instituto e na família. Vovó, Maria Eduarda disse, a senhora tem certeza sobre se aposentar? Tenho. Chegou a hora de vocês assumirem mais responsabilidades. Nós? Letícia perguntou, agora tradutora juramentada e casada. Vocês. Maria Eduarda vai assumir a direção internacional do Instituto. Letícia vai dirigir o departamento de tradução e comunicação. Ana Carolina vai chefiar os programas de saúde comunitária. E Caia, quando crescer, pode escolher qualquer área que a interessar. E a senhora? Ana Carolina perguntou. Eu vou fazer o que sempre fiz. Orientar, apoiar e estar disponível quando precisarem. Mas vovó, Caia disse, como vamos saber se estamos fazendo certo? Se perguntem sempre. Isso que estamos fazendo honra às pessoas que vieram antes de nós e constrói um mundo melhor para quem vem depois de nós. E se a resposta for sim? Aí vocês estão no caminho certo. Fernanda e Paulo, que agora tinham 2 filhos além de Caia, estavam reestruturando a empresa para focar ainda mais em responsabilidade social. Vanessa, Fernanda disse, quero fazer uma proposta. Qual? Que tal transformarmos a empresa completamente numa organização sem fins lucrativos? Todo o lucro seria reinvestido em projetos sociais. É uma decisão corajosa, tem certeza? Tenho. Aprendi que riqueza verdadeira vem do impacto positivo que criamos, não do dinheiro que acumulamos. E Paulo concorda? Fui eu quem sugeriu, Paulo respondeu. Como médico, vejo que as comunidades mais saudáveis são aquelas onde há mais cooperação e menos competição. Miguel, agora especializado em direito social, apresentou a viabilidade legal da transformação. É possível e vantajoso fiscalmente, confirmou. Miguel, Vanessa observou, você mudou muito nesses anos. Como assim? Antes você pensava primeiro nas implicações legais. Agora você pensa primeiro nas implicações humanas e depois encontra formas legais de viabilizar o que é certo. Aprendi que a lei deve servir à justiça, não o contrário.
No último dia de aula de Vanessa na universidade, seus alunos organizaram uma homenagem surpresa. Mais de 100 mediadores formados por ela estavam presentes. Professora Vanessa, o aluno mais antigo disse, queremos que saiba que a senhora mudou não apenas nossa forma de trabalhar, mas nossa forma de viver. Como assim? A senhora nos ensinou que mediação não é apenas uma profissão, é uma forma de existir no mundo. Que tipo de forma? A forma de sempre procurar entender antes de julgar, de sempre buscar soluções onde todos crescem, de sempre lembrar que por trás de cada conflito há uma pessoa com história, medos e sonhos. Vanessa se emocionou. E o que vocês vão fazer com esse conhecimento? Vamos espalhar pelo mundo. Muitos de nós já estamos trabalhando em outros países, levando seus ensinamentos. Que responsabilidade, Vanessa murmurou. A mesma responsabilidade que a senhora carregou todos esses anos, mas agora dividida entre 100 pessoas, em vez de uma só. Durante o jantar de despedida na universidade, o reitor fez um pronunciamento especial. Professora Vanessa, em 50 anos de carreira acadêmica, nunca vi um professor causar impacto tão profundo em tão pouco tempo. Obrigada, reitor. Mas o impacto foi mútuo. Aprendi tanto quanto ensinei. O que aprendeu? Aprendi que educação verdadeira acontece quando compartilhamos não apenas conhecimento, mas sabedoria. Conhecimento é informação. Sabedoria é experiência transformada em orientação. E qual sabedoria considera mais importante? Que todo ser humano tem valor, independente da posição que ocupa. Que toda história tem pelo menos dois lados e que toda situação difícil carrega em si a semente da sua própria solução. Na volta para casa, Fernanda dirigia enquanto Vanessa observava São Paulo pela janela. Em que está pensando? Fernanda perguntou. Estou pensando em como esta cidade mudou para mim. Antes, eu via apenas os problemas. Agora vejo as possibilidades. A cidade mudou ou você mudou? Eu mudei. A cidade continua tendo os mesmos problemas, mas agora sei que problemas podem ser transformados em oportunidades quando enfrentados da forma certa. Que forma é essa? Com coragem para ver a verdade, sabedoria para encontrar soluções e amor para implementar mudanças. Chegando em casa, encontraram todas as netas reunidas com uma nova surpresa. Vovó, Caia anunciou, decidimos criar uma fundação familiar. Que tipo de fundação? Para ajudar outras famílias separadas por circunstâncias históricas a se reencontrarem, Maria Eduarda explicou. Já temos o primeiro caso, Letícia acrescentou. Uma família japonesa que se separou durante a Segunda Guerra Mundial. E como vocês souberam dessa família? Vanessa perguntou intrigada. Através do instituto. Uma das estudantes do intercâmbio contou a história. A avó dela chegou ao Brasil como imigrante japonesa e perdeu contato com o resto da família. Ana Carolina, sempre prática, mostrou a pasta com documentos. Já pesquisamos e encontramos pistas de onde podem estar os outros membros da família. Que orgulho, Vanessa disse, abraçando as 4 netas. Vocês entenderam que nossa história não era só nossa. Era um exemplo de como outras histórias podem ser curadas. Aprendemos observando a senhora, Caia disse. A senhora sempre falou que o que recebemos de bom deve ser compartilhado. Tandiu, que havia se mudado para uma casa próxima para ficar mais perto da família brasileira, chegou no momento da conversa. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, vendo o clima de emoção. Tia Tandiu, Maria Eduarda explicou. As meninas decidiram criar uma fundação para ajudar outras famílias como a nossa. Tandiu se sentou lentamente, processando a informação. Vocês percebem o que isso significa? O quê? Ana Carolina perguntou. Significa que o sonho de Mandla Nkomo está se multiplicando. Ele queria justiça para sua própria família, mas criou sementes para a justiça em outras famílias também. Como assim? Caia questionou. Porque vocês estão usando a força que ganharam curando sua própria família para curar outras famílias. É como um vírus bom que se espalha. Vanessa sorriu com a analogia de Tandiwe. Um vírus de cura familiar. Exatamente, Tandiwe confirmou.
E vocês são as portadoras saudáveis. No lançamento oficial da Fundação Raízes Reencontradas, 6 meses depois, a família japonesa havia sido reunida com sucesso. 3 gerações que não se falavam há 70 anos estavam presentes na cerimônia. Senhora Tanaka, Vanessa disse para a matriarca japonesa, como se sente ao reencontrar sua família? Me sinto completa. A idosa de 90 anos respondeu em português pausado. Passei 70 anos imaginando se meus irmãos ainda estavam vivos. Agora sei que não apenas estão vivos, mas que têm filhos e netos que eu posso conhecer. E eles como a receberam? Com lágrimas e abraços. Como família verdadeira recebe família verdadeira. A cerimônia contou com a presença do embaixador japonês no Brasil, que elogiou o trabalho da Fundação. Iniciativas como esta, ele disse, mostram que a diplomacia mais efetiva não acontece entre governos, mas entre pessoas. Embaixador, Vanessa respondeu, acredito que a diplomacia familiar é a base de toda a diplomacia mundial. Quando as pessoas aprendem a resolver conflitos em casa, conseguem resolver conflitos maiores. Maria Eduarda, agora coordenadora internacional da Fundação, apresentou os números do primeiro ano. Conseguimos reunir 17 famílias de 8 nacionalidades diferentes. Temos casos em andamento em 23 países. Como conseguem acompanhar casos tão espalhados? Perguntou um jornalista. Trabalhamos em parceria com organizações locais, Letícia explicou. Oferecemos metodologia e treinamento. Eles oferecem conhecimento cultural específico. Ana Carolina, que havia se especializado em medicina comunitária, adicionou. Descobrimos que reunir famílias separadas tem impactos positivos mensuráveis na saúde mental e física das pessoas envolvidas. Que tipo de impactos? Perguntou uma psicóloga da plateia. Redução de ansiedade, melhora no sono, diminuição de sintomas depressivos. É como se o corpo físico refletisse a cura emocional. Kaia, que aos 18 anos falava 5 idiomas fluentemente, estava coordenando a comunicação internacional da Fundação. Tia Vanessa, ela disse no final do evento, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, minha filha. A senhora alguma vez se arrepende de não ter ficado com o dinheiro da empresa? Vanessa olhou ao redor. Suas netas realizadas profissionalmente, Fernanda e Paulo criando filhos felizes, centenas de jovens tendo oportunidades educacionais, dezenas de famílias reunidas. Kaia, se eu tivesse ficado com o dinheiro, teria comprado conforto material. Escolhendo não ficar, comprei significado para a vida. O que você acha que vale mais? Significado. Kaia respondeu sem hesitar. Porque dinheiro acaba, mas significado se multiplica. Exato. E olha como se multiplicou. Vocês 4 carregam esse significado agora. Depois serão os filhos de vocês. Depois, os netos. Para sempre? Enquanto houver pessoas dispostas a transformar injustiça em oportunidade de justiça maior. Naquela noite, Vanessa estava sozinha em casa pela primeira vez em anos. Todas as netas estavam viajando a trabalho. Tandive estava visitando parentes em Londres. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Ela pegou o caderno que Sifo havia lhe dado anos atrás e começou a escrever suas próprias memórias para deixar para as próximas gerações. Para meus bisnetos que ainda virão, ela escreveu. Deixo esta história não como lembrança do sofrimento que nossa família enfrentou, mas como prova de que o amor sempre vence quando escolhemos amar em vez de odiar, construir em vez de destruir, incluir em vez de excluir. Aprendi que ser faxineira nunca foi sobre limpar sujeira, foi preparação para limpar injustiças. Que ser invisível nunca foi sobre não ter valor, foi sobre observar e aprender até chegar o momento de agir. Aprendi que perdão não significa aceitar injustiça. Significa transformar injustiça em força para criar justiça. Que família não é apenas quem nasce conosco, mas quem escolhe crescer conosco. Mas a lição mais importante que aprendi é que nunca é tarde demais para começar uma vida nova, nunca é cedo demais para assumir responsabilidades importantes, e nunca é impossível corrigir erros do passado quando há vontade verdadeira de mudança. Ela parou de escrever e olhou pela janela. Na casa ao lado,
via Fernanda ajudando Caia com a lição de casa. No apartamento em frente, Maria Eduarda estava numa videoconferência com estudantes da África. Letícia morava 3 quarteirões adiante com o marido. Ana Carolina fazia plantão no hospital, salvando vidas. Todas próximas, todas independentes, todas carregando os valores que haviam aprendido juntas. Pegou o telefone e ligou para Roberto Júnior, filho de Roberto, que agora dirigia parte da empresa. Roberto, ela disse, acho que está na hora de anunciarmos o último projeto do seu pai. Que projeto, tia Vanessa? A criação de uma escola de mediação familiar gratuita, para treinar pessoas de comunidades carentes a resolverem conflitos nas suas próprias regiões. Papai deixou recursos para isso? Deixou. E deixou uma carta pedindo que você e eu implementássemos juntos quando eu me sentisse preparada. E se sente preparada agora? Me sinto. Depois de formar 100 mediadores na universidade e ver o sucesso da fundação, acredito que podemos democratizar o acesso à mediação de qualidade. Quando começamos? Que tal na segunda-feira? Roberto Júnior riu. Tia Vanessa, a senhora nunca perde o entusiasmo. Quando você ama o que faz, não existe cansaço. Existe apenas energia renovada a cada novo desafio. 2 anos depois, a Escola Popular de Mediação Familiar Mandla Nkomo havia formado mais de 500 pessoas em comunidades de baixa renda. Os índices de conflitos familiares não resolvidos na cidade haviam caído drasticamente. Vanessa, aos 69 anos, continuava ativa, mas havia passado a gestão operacional para suas netas. Seu papel agora era de conselheira e supervisora. Vovó, Ana Carolina disse durante a reunião mensal da família, temos uma proposta especial para a senhora. Que tipo de proposta? Queremos criar a cadeira Vanessa Santos Nkomo, de mediação intercultural, na Universidade de São Paulo. Meninas, isso é demais. Não é demais, Maria Eduarda insistiu. É reconhecimento pelo que a senhora merece. A USP quer oficializar seus métodos como currículo obrigatório para estudantes de Direito, Psicologia e Serviço Social. E querem que eu ensine lá? Querem que a senhora supervisione o programa. Letícia corrigiu. Nós é que vamos ensinar usando os métodos que a senhora nos ensinou. Caia, agora com 20 anos e formanda em antropologia, adicionou. Vovó, a senhora criou uma escola de pensamento sem perceber. Já existem vanessistas espalhados pelo mundo. Vanessistas? Vanessa riu. Que nome estranho. São mediadores que seguem sua filosofia de transformar conflitos em oportunidades de crescimento mútuo. Fernanda e Paulo chegaram para o jantar com notícias empolgantes. Vanessa, recebemos uma proposta da Organização dos Estados Americanos. Que tipo de proposta? Querem implementar o modelo do Instituto Mandla Nkomo em todos os países das Américas. É viável. É ambicioso, Paulo corrigiu. Mas você sempre nos ensinou que ambição é boa quando serve a objetivos nobres. E o que vocês responderam? Que vamos aceitar, mas com condições, Fernanda disse. Primeira condição, você supervisiona todo o processo. Segunda condição, cada país deve adaptar o modelo à sua cultura local. Terceira condição, o foco sempre deve ser em empoderar comunidades locais, não em criar dependência externa. Vanessa refletiu sobre a proposta. É uma responsabilidade enorme, mas é também a chance de multiplicar por 30 países o que conseguimos fazer no Brasil. Maria Eduarda observou. E não precisamos fazer tudo de uma vez, Ana Carolina acrescentou. Podemos começar com 3 países piloto e crescer gradualmente. Quais países vocês sugerem para começar? Argentina, Colômbia e México, Letícia respondeu. Já temos contatos nesses países através dos programas de intercâmbio. Tandive, que aos 85 anos continuava lúcida e ativa, deu sua opinião. Cisane, você se lembra do que Mandla escreveu sobre sonhos? Que sonhos pequenos não mexem com o coração. Só sonhos grandes conseguem mobilizar toda a nossa energia. Exatamente. Este projeto é um sonho grande o suficiente para mexer com seu coração? Vanessa sorriu. Mexe sim, mas também mexe com meus medos. E qual é maior?
O sonho ou o medo? O sonho, Vanessa respondeu sem hesitar. Então você já tem sua resposta. 6 meses depois, Vanessa estava em Buenos Aires inaugurando o primeiro Instituto Mandla Incomo Internacional. O embaixador brasileiro e a ministra da Educação argentina estavam presentes. Senhora Santos, a ministra disse em espanhol, este modelo pode revolucionar a mediação familiar em toda a Latinoamérica. Ministra, Vanessa respondeu em espanhol fluente, idioma que havia aprendido aos 67 anos. O objetivo não é revolucionar, é humanizar. Qual a diferença? Revolução sugere mudança radical e rápida. Humanização sugere mudança gradual e sustentável. Famílias precisam de cura, não de revolução. Durante a cerimônia, foi apresentado o documentário De Faxineira a Mediadora, a história de Vanessa Santos, produzido por uma equipe internacional. Como se sente ao ver sua vida virar documentário? Perguntou a diretora do filme. Me sinto responsável, Vanessa respondeu. Responsável por garantir que pessoas que assistam ao filme entendam que não sou especial. Sou normal. E se eu conseguir transformar minha vida e minha família, qualquer pessoa pode. Mas nem toda pessoa passaria pelos mesmos desafios com tanta sabedoria. Toda pessoa pode aprender sabedoria. O que precisa é disposição para crescer através das dificuldades, em vez de apenas sofrer através delas. De volta ao Brasil, Vanessa encontrou uma carta esperando em casa. Era de Dona Margarida, a senhora que havia conhecido na conferência anos atrás. Querida Vanessa, a carta dizia, quero que saiba que segui seu conselho. Conversei com meus filhos e encontramos os meio-irmãos deles. Foi difícil no começo, mas agora somos uma família muito maior e mais feliz. Meus filhos me agradeceram por ter tido coragem de fazer o certo. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para reparar injustiças familiares. Que bom, Vanessa murmurou sorrindo. Mais uma família curada. Caia, que estava ajudando Vanessa a organizar correspondências, perguntou: Vovó, quantas famílias a senhora acha que já ajudou direta ou indiretamente? Não sei. Não costumo contar. Por que não? Porque quando você ajuda uma família, está ajudando todas as famílias que essa família vai formar no futuro. É impossível contar o impacto real. Então pode ser que a senhora tenha ajudado milhares de famílias futuras? Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que ajudei as que estavam na minha frente quando era necessário. 3 meses antes de completar 70 anos, Vanessa recebeu uma ligação inesperada. Era de Genebra, na Suíça. Senhora Santos, aqui é Dr. François Dubois, da Organização Mundial de Mediação Familiar. Nunca ouvi falar dessa organização, Vanessa respondeu honestamente, porque acabou de ser criada e gostaríamos de convidá-la para ser nossa primeira diretora mundial. Vanessa quase deixou o telefone cair. Dr. François, acho que ligou para a pessoa errada. Eu sou apenas uma mediadora brasileira. Senhora Santos, sua metodologia está sendo estudada em 40 países. Universidades de 5 continentes oferecem cursos baseados em sua abordagem. A senhora não é apenas uma mediadora brasileira, é uma referência mundial. Mas eu não tenho formação para dirigir uma organização mundial. Tem algo melhor. Tem resultados comprovados e credibilidade internacional. As qualificações formais podem ser obtidas. Sabedoria prática como a sua não pode ser ensinada em livros. Vanessa pediu uma semana para pensar. Durante esse período, consultou toda a família. O que acham? Ela perguntou durante o jantar dominical. Achamos que é o próximo passo natural da sua jornada, Maria Eduarda respondeu. Mas isso significaria me mudar para Genebra, ficar longe de vocês. Vovó, Ana Carolina disse, a senhora nos ensinou que amor verdadeiro é querer o crescimento da pessoa amada, mesmo quando esse crescimento a leva para longe. E não seria para sempre, Letícia observou. Seria para estruturar a organização. Depois a senhora pode voltar e continuar supervisionando daqui. Tandiwe, que aos 86 anos continuava surpreendendo com sua lucidez, deu o conselho decisivo. Cisane, você se lembra do que Mandla escreveu sobre oportunidades?
que oportunidades são como trens. Se você não pegar quando passa, pode ser que não passe outro igual. E você acha que uma oportunidade de impactar mediação familiar no mundo inteiro vai passar de novo? Provavelmente não. Então você já sabe o que fazer. Fernanda e Paulo, que estavam presentes, ofereceram suporte total. Vanessa, nós administramos tudo aqui no Brasil enquanto você estrutura o projeto mundial. Fernanda prometeu. E nos finais de semana você pode vir para casa, Paulo acrescentou. Genebra não é tão longe. 2 semanas depois, Vanessa estava em Genebra, assinando o contrato como primeira diretora mundial da Organização Mundial de Mediação Familiar. Suas netas a acompanharam na viagem, transformando a assinatura numa celebração familiar. Madame Santos, Dr. François disse, "Welcome to your new global family." Obrigada, doutor, mas espero que esta família global aprenda os mesmos valores que minha família brasileira aprendeu. Quais valores? Que toda pessoa merece ser ouvida, que toda cultura tem sabedoria para oferecer, e que toda família, não importa quão destruída esteja, pode ser curada com paciência, honestidade e amor. Fim da história. E aí, o que acharam dessa jornada incrível da Vanessa? Contem pra gente nos comentários. Qual momento da história mais tocou vocês? E se conhecem alguma família que passou por situação parecida, compartilhem também. Deixem o like se a história emocionou vocês e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder outras histórias de superação como essa.